Olá! Estamos começando mais um Cara a Cara com o Cliente, seu programa semanal sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fábio Frasson e eu estou aqui para ajudar você a alcançar maiores e melhores resultados. E quando eu falo em maiores e melhores resultados, estou falando em vender mais, vender com mais lucratividade e fortalecer a sua carteira de clientes, aumentando o índice de satisfação, de fidelidade dos seus clientes. Se isso tudo é interessante para você, fica aqui comigo até o final, que vai ser muito bacana, vai ser muito legal. O nosso tema de hoje aqui do programa Cara a Cara com o Cliente é o empreendedor. Nós vamos falar hoje sobre aquilo que todo empreendedor deveria saber, todo empreendedor de varejo deveria saber. Vamos corrigir a frase aqui. Nosso tema de hoje é o que todo empreendedor do varejo deveria saber. Então, se isso é interessante para você, fica aqui comigo. Se você conhece algum empreendedor, se você conhece alguém que tem um negócio, é dono de uma loja de varejo, encaminhe o link dessa live ou encaminhe o link desse vídeo, se você estiver assistindo gravado, traz essa pessoa para poder acompanhar esse conteúdo com a gente, que vai ser muito bacana. Agora, eu não poderia começar esse programa, começar essa live de hoje, sem falar, sem enaltecer o fato de que hoje, dia 5 de outubro, é celebrado o Dia do Empreendedor. É isso mesmo, Dia do Empreendedor. Então, se você tem um negócio, se você tem uma loja, se você é um empreendedor, hoje é o seu dia. Então eu tenho que reconhecer o trabalho que você faz. Eu sempre valorizo muito o empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo é a chave, o segredo do sucesso, daquilo que vai fazer a nossa economia girar, que vai fazer o nosso país funcionar. Né? Você que é empreendedor, esse cara que acorda todos os dias desempregado, acorda todos os dias sem garantia nenhuma de que você vai ter sucesso no final do dia. Esse cara que acorda, que levanta todos os dias sabendo que precisa de novo buscar cliente, que precisa de novo buscar venda, que precisa de novo buscar o seu ganha-pão, fazer a sua empresa funcionar. Então você que é empreendedor, que tem uma loja de varejo, que depende de todos os dias, que tenha fluxo dentro da sua loja, você é um guerreiro, você está todos os dias fazendo as coisas acontecerem. Você é aquele cara que muitas vezes reuniu as economias da vida toda, as economias de muitos e muitos anos, para poder realizar um sonho, para poder realizar um desejo, para poder sustentar a sua família, para poder prosperar. E para poder realizar tudo isso, você é o cara que contrata pessoas, que gera emprego, que gera renda, que gera prosperidade, que gera dignidade para as pessoas. Então, eu acredito e valorizo muito o empreendedor, o empreendedorismo, e acredito que isso seja a chave do sucesso da nossa sociedade, do nosso país. Eu quero dar aqui as boas-vindas, uma ótima noite aqui para o Éder, ótima noite para o Vitor Pessoa, para o Judeone, grande amigo, ótima noite aqui para a Tami Silva. Então, gente, ótima noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, hoje é o Dia do Empreendedor, dia 5 de outubro. Vamos falar então sobre o que todo empreendedor deveria saber. Lembrando que hoje é o nosso 30º episódio do programa Cara a Cara com o Cliente. Nós tivemos uma pausa aí de um bom tempo, né? Semana passada nós retomamos e hoje aqui de volta. Então toda quarta-feira agora às 20 horas vamos estar aqui ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube e depois gravado nas várias plataformas, falando então sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. E hoje um foco aqui no empreendedorismo. Vamos falar sobre dois assuntos principais hoje. Vamos falar sobre liderança e vamos falar sobre vendas. É claro, sobre vendas. E por que sobre liderança? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ótima noite, Nice! Seja muito bem-vindo aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre vendas e sobre liderança. Lembrando que quando a gente fala de vendas hoje, não vamos falar sobre técnica de vendas. Nós também não vamos falar sobre estratégias de vendas. Peraí, Fábio, então a gente vai falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre equipe de vendas. Então, o que todo empreendedor deveria saber voltado para equipes de vendas. Se você me acompanha aqui, se você acompanha os outros programas, se você acompanha minhas palestras, se você acompanha as minhas lives, meus conteúdos, você já deve ter me ouvido muitas vezes pegando no pé dos vendedores, né? Literalmente pegando no pé dos vendedores. Aqueles caras que muitas vezes não encaram vendas como uma profissão, encara isso como uma falta de opção, como algo de momento, como algo passageiro, e aí então não se dedica. Se você não é esse cara, ok, bacana, mas já deve ter me ouvido pegar no pé muitas vezes dos vendedores por causa disso. Deve ter me ouvido falar daquele cara que não busca se aprimorar, que não busca se aperfeiçoar, que está acomodado com aquilo que já sabe, com aquilo que já aprendeu. Né? Não se incomode comigo se você não é essa pessoa, mas você já deve ter me ouvido falar disso. Aquele cara que muitas vezes
acaba falhando em coisas básicas no atendimento do dia a dia, porque não está se aprimorando, porque não está atento muitas vezes a algumas coisas. Tenho pego no pé daquele vendedor que muitas vezes perde vendas, que perde rentabilidade dos negócios, porque fica tendo que trabalhar só desconto, tendo que vender só os produtos mais baratos. Já deve ter me ouvido falar, pegar no pé dos vendedores que perdem clientes, muitas vezes porque o atendimento deixou a desejar. E muitas vezes o vendedor não percebe isso, ele não percebe que o atendimento não saiu a contento, não percebe que o cliente não está satisfeito, porque a percepção do cliente é diferente muitas vezes da percepção do vendedor. Você já deve ter me ouvido falar disso, já deve ter me ouvido pegar no pé um pouco dos vendedores por causa disso. Já deve ter visto também, ou em palestra minha, ou então aqui nas lives, nos conteúdos, que eu falo muito sobre essa responsabilidade que é mútua da empresa e do vendedor, do colaborador. A responsabilidade de se preparar, responsabilidade de estar evoluindo enquanto profissional, de estar aprendendo, de estar se reciclando, de estar buscando realmente novos aprendizados, ou então rever aquilo que já aprendeu ao longo da vida que de repente pode não estar aplicando. Eu entendo que a responsabilidade é mútua. A pessoa cuida da própria carreira e a empresa, obviamente, cuida também dos resultados. Então, a responsabilidade de buscar esse aprimoramento é mútua. Já deve ter me ouvido falar disso aqui algumas vezes, então seja nas palestras, seja nas lives ou em algum outro conteúdo meu. Já deve ter me ouvido falar também que tem muito vendedor que precisa do resultado, precisa da comissão, mas fica esperando a empresa tomar a iniciativa de fazer uma propaganda, de fazer uma ação de vendas, de trazer cliente para dentro da loja. A empresa toma a iniciativa, às vezes, de bancar um treinamento, de bancar uma palestra, de bancar alguma consultoria, e ele por si próprio não vai atrás disso. Tá? Então, você já deve ter me ouvido falar disso aqui algumas vezes. Tá? Se você não é esse tipo de vendedor, parabéns para você, mas acontece muito, você vai perceber aí entre os seus colegas de profissão que isso acontece bastante, né? Vendedor que não busca isso. Já deve ter me ouvido falar disso. Agora, hoje eu queria dar um passo um pouquinho mais para trás, olhar um pouco mais no horizonte e olhar e ter uma visão mais ampla desse cenário para a gente poder ajudar as empresas, ajudar os empreendedores a enxergarem o que é que precisa ser feito, o que precisa saber, como é que pode lidar com as equipes para poder então buscar maiores e melhores resultados. Ótima noite aqui, Davi, ótima noite, Eli, sejam muito bem-vindos. Então, vamos olhar um pouquinho mais de trás. A sua empresa, ela só vai ter sucesso se ela investir em produto, processos e pessoas. Esses são os 3 pilares, de qualquer empresa. Existem N outros fatores? É claro, mas esses são 3 pilares fundamentais. Uma vez eu ouvi a Carol Yasmin, que é uma mentora de vendedores, citar 2 desses pilares. Concordo com ela, mas eu acrescentei um terceiro. Ela fala sobre que a empresa só terá sucesso se investir em processos e pessoas. Mas produto tem que estar aí no meio. Agora, o principal pilar, no meu ponto de vista, são sempre as pessoas. Então, nós vamos falar sempre muito disso aqui. Porque uma empresa sem pessoas é só um amontoado aí de tijolos, de paredes, de equipamentos, de imobiliário e um CNPJ ali no papel. Uma empresa sem pessoas, ela não é nada. Então, é preciso a gente estar muito atento a isso. Não só a parte interna, a equipe, mas também, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de cliente, que é o foco principal aí. Agora, a sua equipe, ela é aquilo que você, que é empreendedor, permite que ela seja. Aquilo que você estimula que ela seja. Então, se a sua equipe, se você que é empreendedor, você tem uma loja, você tem um negócio, e a sua equipe ela não busca aprimoramento, se a sua equipe ela não busca evolução, se a sua equipe ela não busca estar atualizado, não busca conhecimento sobre vendas, conhecimento sobre persuasão, conhecimento sobre o produto, conhecimento sobre concorrência, sobre mercado, sobre finanças, sobre taxa de juros, se ela não busca isso, grande parte da responsabilidade é sua, porque ela é o que você permite que ela seja ou aquilo que você incentiva que ela seja. Preste atenção nisso. Eu vou pegar um pouquinho no pé dos empreendedores. Hoje que é dia do empreendedor, eu vou pegar um pouco no pé dos empreendedores, que é a maneira da gente poder trazer para a consciência alguns detalhes que vão passando. Tá? Eu prefiro, muitas vezes, uma equipe, vamos usar uma metáfora aqui, uma equipe de ovelhas liderada por um leão do que uma equipe de leões liderada por uma ovelha. Então, tem que pegar no pé aqui dos líderes, dos empreendedores, dos gestores de vendas, dos gerentes de vendas, para que você pegue as rédeas ali da sua equipe e possa impulsionar. O seu trabalho, na verdade, é impulsionar a sua equipe a trazer melhores resultados. Uma empresa forte, ela requer uma equipe forte.
Tá? A Tami está dizendo aqui, acontece mesmo, tem muito representante que não busca conhecimento, não busca conhecer a fundo o produto que está oferecendo ao seu cliente. É isso aí, né, Tami? O que eu mais vejo acontecer, na verdade, é isso. Né? Fazendo uma pausa e voltando para essa questão, há um tempinho atrás, eu mesmo me encarreguei de fazer uma pesquisa, né, por estar na área de vendas há muito tempo e conhecer muitos vendedores, tinha contato de muitos vendedores, eu elaborei uma pesquisa e enviei para mais de uma centena de vendedores. E nessa pesquisa eu constatei que mais de 90% dos vendedores não tinham o hábito de fazer uma leitura sobre algo que é relativo à sua profissão, de buscar um treinamento, de buscar uma palestra, a não ser que fosse praticamente obrigado pela empresa. Então, deu 95%, 96% de resultado das pessoas que diziam, não, eu não tenho o hábito de procurar, de buscar treinamento, eu faço aquilo que a empresa promove. Então, fica atento aí você que é empreendedor, você que tem o seu negócio, que está na sua mão inspirar, provocar a sua equipe a se aprimorar, a se aperfeiçoar. Porque está nas mãos da sua equipe os resultados. Então é preciso que você impulsione isso. Agora, eu quero reconhecer aqui que, além de ser muito importante o trabalho do empreendedor, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil liderar uma equipe. Não é tarefa fácil ser um gestor, um gerente de vendas. Não é tarefa fácil. Você lida com uma série de desafios todos os dias. Então, quando eu, aqui do outro lado da câmera, fico pegando no seu pé, estou falando daquilo que você precisa fazer, eu não estou deixando de levar em consideração o quanto isso é desafiador, né? O quanto isso é difícil. Eu fui gestor de uma equipe por mais de 11 anos e concordo, entendo você que realmente não é tarefa fácil. Você lida, por exemplo, na área do varejo é muito comum, por exemplo, lidar com muita rotatividade, vendedor que entra e sai, vendedor que entra para trabalhar como vendedor, porque aquilo lá ele não tinha outra opção naquele momento, então ele aceitou trabalhar com vendas, mas não é aquilo que ele quer e ele fica pulando de galho em galho, enfrenta muito a situação de rotatividade, de uma equipe que muitas vezes não veste a camisa, que não se engaja, né? Ela não tem os mesmos valores da empresa, não segue os mesmos propósitos, não encara a meta como uma responsabilidade, e sim como se eu atingir a meta, atingir, se eu não atingir, eu fiz o meu trabalho. Né? Então, muitas vezes não se engaja com os resultados. Não estou generalizando aqui, tá? Se você é vendedor e você não é assim, não se ofenda comigo, não estou generalizando. Eu estou mostrando que isso acontece muito com o empreendedor, acontece muito com o gerente de vendas, de ter que lidar com esse tipo de situação. Né? Lidar, por exemplo, com um vendedor que tem o foco em si mesmo, né? Aquela questão do ego, né? Ele não trabalha em equipe, ele só vende, vai atrás das metas dele, dos resultados dele e não está preocupado com o resultado geral da equipe. Tem que lidar muitas vezes com aquela equipe, né, com aquele vendedor que é fechado para mudança, como eu já falei aqui, que não busca aprimoramento. Então você tem que lidar com isso todos os dias. Aquele cara que acha que já sabe tudo, só porque ele tem 10, 15, 20 anos de experiência. Então é um outro desafio que você tem que lidar no dia a dia. Aquela equipe desmotivada, e aí é sempre bom a gente lembrar que motivação vem de dentro, não vem de fora. Então é difícil quem está ali tentar motivar a equipe, né? Mas o que a gente precisa fazer é inspirar a motivação da pessoa, é fazer com que ela enxergue dentro dela aquilo que é importante para ela, para então ela se automotivar. Né? Então o líder não motiva, ele inspira a motivação, ele provoca a automotivação. Mas você tem que lidar com isso no dia a dia. Lidar com a questão da falta de humor. Às vezes o vendedor é gente como todo mundo, né? Tem as suas emoções muitas vezes afloradas, aí ele chega de mau humor, ele chega desanimado, ele chega sem vontade, ele chega doente. Então você tem que lidar com isso no dia a dia. Então eu entendo que o trabalho do empreendedor, do gestor, do gerente não é nem um pouquinho fácil, não é nem um pouquinho tranquilo. Tem que lidar com competição que às vezes é exagerada. Às vezes a gente fomenta a competição, né? Dando premiação para o melhor vendedor e tal. Só que às vezes isso foge um pouquinho do controle, às vezes isso vai para uma linha que não é legal, o vendedor começa a ter uma competitividade, olha, deu nó na língua, até meio tóxica, ele acaba envolvendo o cliente nisso, faz com que o cliente perceba que ele está mais interessado em disputar uma venda, em ser o primeiro vendedor da equipe e receber o prêmio, do que em atender o cliente, do que em prestar um serviço, e isso não é legal. Às vezes discussão entre vendedores, eu já tive que chamar o vendedor para um canto e falar, gente, não dá, não tem como a gente lidar com esse tipo de situação aqui diante do cliente. Estamos com um problema? Resolvemos aqui, internamente. Diante do cliente, nunca. Então, tem que lidar com esse tipo de situação. Tem que lidar com equilíbrio de interesses, né, entre interesse da equipe com o interesse da empresa. Então, assim, a série de desafios, eu citei só alguns aqui. Certamente você que é empreendedor, que é gestor, que é gerente de vendas,
deve passar por outros desafios além desses que eu citei aqui. E por que eu citei tudo isso? Para a gente contextualizar, para a gente entender que sim, nós temos esse quadro, nós temos essa situação aqui, precisamos lidar com isso e junto com tudo isso nós temos concorrência, nós temos taxa de juros, nós temos valor de produto, nós temos uma série de outras coisas que precisamos lidar para alcançar então maiores e melhores resultados. Agora, não dá para achar que vendedor que já nasce pronto, né? Que vendedor que é vendedor já nasce pronto, que ele não precisa aprender, que ele não precisa estudar. Então, se você tem determinado perfil, você não serve para vendas. Não dá para a gente achar que vendedor nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Tá? Não tem engenheiro pronto, não tem médico pronto, não tem dentista pronto, vendedor também não. É uma profissão como todas as outras. Você pode ter aptidão, você pode ter mais facilidade, você pode ser mais comunicativo, você pode saber argumentar melhor, mas você precisa aprender, se desenvolver, buscar conhecimento e se preparar continuamente. Então, é preciso estar sempre com isso de alerta. Né? Ninguém nasce pronto, o vendedor também não. Não dá para achar também que tudo o que é óbvio, o que parece óbvio nessa área de vendas, nessa área de atendimento, é feito e é bem feito. Tá? E eu sempre cito isso aqui. O primeiro livro que eu publiquei, o primeiro livro que eu escrevi, tem justamente esse título, né? Será que é óbvio o poder do atendimento? Por que eu falo disso? Porque tem uma série de coisinhas que todo vendedor, que todo atendente deveria fazer e é tão óbvio e acaba não fazendo. Você pode até, para entender melhor, nem olha para a sua empresa, olha para as lojas que você visita, o supermercado, a padaria, a farmácia, o magazine, o banco, enfim, olha para as empresas que você visita como cliente e presta atenção se não tem uma série de coisas acontecendo ali que é óbvio que não deveria ser assim. Quando você entra na loja, por exemplo, o cliente não olha e o vendedor não olha para você, o vendedor não vem te atender, não sorri, está mais preocupado em vender do que te atender, do que resolver seus problemas. Presta atenção, se isso acontece com você, isso também acontece eventualmente com clientes da sua empresa. Tá? Então, muitas vezes aquilo que deveria ser óbvio, que deveria ser feito sempre, muitas vezes não é. E é justamente aí no básico que muitas vezes você perde cliente, que você perde rentabilidade, que você perde indicações. Costumo dizer que o básico, muito bem feito, é o que gera consistência nos resultados. Então, fique atento a isso. O básico, muito bem feito, é o que gera consistência nos seus resultados. Guarda essa frase. Bom, qual é então o principal ponto de melhoria para que a sua equipe possa crescer, que a sua equipe possa trazer mais resultado, melhores resultados? O principal ponto de melhoria é o líder, é você que é empreendedor, é você que é gestor, é você que é gerente de vendas. Né? Fala assim, Fábio, eu não vim para cá às 8 horas da noite para te ouvir, ou então eu estou assistindo aqui um vídeo seu gravado, para você vir dizer que o problema sou eu. Né? Eu quero fazer a minha equipe vender mais. Sim, só que é exatamente isso, porque liderar é fazer com que as pessoas façam acontecer. É fazer com que as pessoas façam o melhor delas. É influenciar as pessoas positivamente para que elas gerem resultados melhores, maiores, porque elas cresçam como profissionais, como pessoas, e aí sim possam contribuir mais com a empresa. Tem uma frase de Napoleão Bonaparte, ou pelo menos é atribuído a ele, que diz que todo vendedor é um vendedor de esperança. E aí eu ouvi uma outra frase que corrige ela, ou pelo menos muda o foco, que é de Léo Teobaldo. Ele diz o seguinte, que vendedor ele é um construtor de esperança. Né? E você que é líder precisa fomentar, precisa ensinar, precisa conduzir, orientar a sua equipe a ser tudo isso. Então, está nas suas mãos. Agora, já deve ter ouvido falar também que as pessoas se demitem do chefe, né? Elas não se demitem da empresa. Então, se você tem uma boa equipe, seja você um bom líder, senão você corre o risco de perder essa sua boa equipe. A função é dar, então, direcionamento, clareza, estimular a sua equipe. É claro, você precisa definir bem as metas, né, ter regras claras do que precisa ser feito, precisa estimular, então, a automotivação das pessoas, recompensa sempre positivo nessa área de vendas, né? Seja ela uma recompensa financeira, seja ela uma recompensa de reconhecimento ali público daquilo que ela tem feito de bom trabalho. Então, a sua equipe precisa de tudo isso, e tudo isso está nas suas mãos, tudo isso é seu papel, né? O seu, que é o empreendedor, que é o gestor, ou que é o gerente, está promovendo isso. Né? Então, a sua equipe precisa saber, acima de tudo isso que eu já falei, desenvolver o que eu chamo de mentalidade vendedora
Em mentalidade vendedora, para resumir, né, porque isso daqui dá uma palestra inteira, na verdade tem uma palestra com esse título, então isso daqui daria uma palestra inteira de 1 hora, mas para resumir, a mentalidade vendedora, ela envolve você enxergar todos os detalhes que levam a você vender mais, a vender com mais lucratividade, a fortalecer a carteira de clientes. Aí fala assim, Fábio, mas espera aí, como que eu vou me atentar a todos os detalhes? Talvez você nunca enxergue todos, mas a mentalidade vendedora é justamente isso, eu estar atento a buscar todos os detalhes, a olhar para tudo que eu puder perceber. Tá? Eu saber que, mesmo que eu não seja um vendedor, por exemplo, vamos supor que eu trabalho no administrativo, ou que eu trabalhe com uma recepção, mas eu não vendo, que eu trabalho em qualquer outra função. Se a equipe toda tiver a mentalidade vendedora, a equipe toda vai entender que a empresa vive de vendas, que o emprego dela depende de vendas, que o salário dela depende de vendas, que a estrutura que ela utiliza, se tem um prédio bem cuidado, bem pintado, limpinho, com uma equipe suficiente para fazer um bom trabalho, equipamentos ali também novos, em bom estado, se queimar um computador, por exemplo, repõe. Qual é a estrutura que eu tenho para trabalhar? Isso depende de vendas. Então tá, eu não sou vendedor, por exemplo, mas é minha função fazer com que o cliente que entrou na empresa seja bem atendido. Nem que eu tenha que conduzi-lo, nem que eu tenha que trazer um vendedor até ele. Alguma coisa eu, em algum momento, vou fazer que vai contribuir com o resultado, que vai contribuir com vendas. Então, não posso deixar o cliente esperando no telefone, não posso dizer que o problema não é meu, não posso dizer que não sou eu que atendo, não posso dizer que não sou eu que resolvo. Tem que ajudar a conduzir. Então, a mentalidade vendedora tem a ver com todos esses detalhes. Né? É preciso também, além de desenvolver a mentalidade vendedora, despertar o que eu chamo de o poder do atendimento. E também, isso daqui também é um título de outra palestra minha, então isso também dá uma palestra de 1 hora, então vamos tentar resumir aqui. Quando eu falo de poder do atendimento, eu estou falando aquilo que o atendimento pode proporcionar de resultado. Então, por exemplo, tudo que você procurar de pesquisa com relação ao atendimento, ou melhor, tudo que você procurar de pesquisa com relação à satisfação de cliente, você vai encontrar certamente o atendimento como o primeiro item de definição de onde o cliente compra, por exemplo, de definição de quando ele vai voltar para uma empresa. Todo mundo, é óbvio, pensa no seu bolso, certo? Porém, o que define onde ele vai comprar é o atendimento que ele já recebeu anteriormente, o atendimento que algum colega, algum amigo recebeu e indicou para ele. Tá? Então, muitas vezes você vai encontrar os clientes dizendo que não se sentem bem atendidos, por isso não voltam. Não se sentem bem atendidos, por isso não indicam, e o contrário também é verdadeiro. Lembra que eu te falei que eu fiz pesquisa? Todas as pesquisas que eu mesmo fiz apontaram esse mesmo resultado. Em torno de 60% a 70% dos clientes se dizem insatisfeitos com o atendimento que eles recebem nas empresas. E mais de 90% dos clientes relatam que eles têm o hábito de retornar nas empresas que eles já se sentiram bem atendidos, que eles têm o hábito de comprar onde foram indicados, que eles compram muitas vezes algo que nem tinham pretendido comprar, impulsionados por um bom atendimento, pagam até um pouco mais caro do que pagariam na concorrência para ter certeza de que vão comprar num lugar onde eles se sentem bem atendidos. Ótima noite, Silvia Helena, ótima noite, seja bem-vinda. Então, se pelo atendimento o cliente escolhe, se pelo atendimento o cliente volta, se pelo atendimento o cliente indica, se pelo atendimento o cliente até topa pagar mais caro do que pagaria na concorrência, tá explicado aqui para você o poder do atendimento? Né? Daria uma palestra de 1 hora, mas acho que já cabe aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Você precisa também que a sua equipe, acima de tudo, seja profissional. Seja profissional de vendas. Então, quando a gente falou aqui que daquele vendedor que não procura se aprimorar, daquele vendedor que não procura treinamento, daquele vendedor que só faz o treinamento se a empresa praticamente obrigar, daquele vendedor que não procura nenhum tipo de leitura que vai fazer com que ele se torne um profissional melhor, o cara não lê sobre vendas, sobre comunicação, sobre persuasão, sobre comportamento humano, ele não lê sobre mercado, ele não lê sobre economia, ele não entende nada de nada além das tarefas do dia a dia ali, do beabado que ele faz. E não busca conhecimento sobre isso. Ele não é profissional. Pode até se dizer profissional porque ele acha que ele cumpre as regras, mas
Profissional é aquele cara que está sempre aperfeiçoando as suas habilidades, os seus conhecimentos que envolvem a sua profissão. Afinal de contas, é dali que tira o sustento, é dali que paga as contas, é dali que realiza os sonhos, é dali que paga a faculdade, é dali que paga a escola dos filhos, é dali que compra casa, é dali que compra carro. Não é? Então, mesmo que ele tenha um sonho de ser outra coisa, que ele está fazendo, de repente trabalhando com vendas para pagar uma faculdade, porque ele quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser dentista, ele tem que ser profissional durante o tempo que ele está exercendo essa profissão, porque é dali que ele obtém os seus resultados. E muito mais do que isso. Fazendo isso, ele desenvolve competências que certamente vai utilizar ao longo de toda a vida de qualquer carreira que ele vai seguir. Então, argumentação, persuasão, comunicação, trabalho em equipe. Gente, tem uma série de coisas que você só adquire, que você só desenvolve enquanto você está trabalhando. Então, é preciso que a sua equipe seja realmente profissional em vendas. Não esteja só como vendedor, ali como um passatempo, ali como uma falta de opção. É preciso se desenvolver como profissional. Todas as áreas, os profissionais têm que buscar aprimoramento. Por que na área de vendas o vendedor não faz isso? Se ele é tão fundamental, nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Nenhuma empresa sobrevive se não tiver receita. Então, se ele é tão fundamental assim, por que é que isso não é tratado como profissão? Por ele, ou muitas vezes até pelos gestores, pelos empreendedores. Não é tratado como profissão. Então, é preciso se atentar a esse detalhe. Então, 3 coisas que a sua equipe precisa e que você precisa impulsionar. Desenvolver a mentalidade vendedora, despertar o poder do atendimento e se tornar profissional em vendas. Todos esses 3 itens que eu falei para você, que eu resumi aqui em alguns minutos, são temas de palestra que eu faço, então daria 1 hora para a gente continuar falando aqui, mas vamos seguir em frente. Outra coisa que você, que é empreendedor, precisa saber, precisa fazer, é exercer o que a gente chama de círculo da liderança. Eu, uns anos atrás, fiz 1 ano e meio de um curso de liderança e depois retornei lá para poder auxiliar a turma seguinte, como anjo da turma. E nesse curso de liderança a gente falava muito sobre isso, sobre o círculo da liderança. O círculo da liderança, na verdade, eles são vários itens que todo líder deve contemplar ali enquanto cuida da sua equipe, enquanto impulsiona a sua equipe. Ótima noite aqui, Lilian. Ótima noite. Seja muito bem-vinda. Então, falando de círculo de liderança, o primeiro item aqui é o que a gente chama de cuidado. Então, você que é líder, você que é empreendedor, que é gestor, que é gerente de vendas, precisa aprender a cuidar da sua equipe, não só como profissional, mas também como pessoa, se isso for possível para você. Se você tiver ali um contato mais próximo com a sua equipe, procure aprender. Então, o segundo passo aqui, o segundo ponto do círculo seria a aprendizagem, é aprender sobre as pessoas. Quando você aprende sobre cada pessoa que está com você, conhece essa pessoa um pouco mais de perto, conhece as dificuldades que ela tem, conhece os sonhos, os desejos, os medos, as expectativas, os projetos pessoais, você consegue cuidar melhor dessa pessoa, ajudá-la muitas vezes a realizar um sonho e ir conectando o sonho dela às metas da empresa, os objetivos dela aos objetivos da empresa. Vai ter muito mais sentido para ela se você chegar e falar, quando você diz para ela, você tem uma meta de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais, não sei quanto você põe de meta, vai ter muito mais sentido para ela se você conseguir mostrar a conexão entre essa meta e as metas pessoais. Determinado colaborador, determinado vendedor seu tem o objetivo de fazer a faculdade, por exemplo. E aí você sabe aproximadamente quanto ele teria que investir para fazer essa faculdade. No seu contato com ele, na hora de impulsioná-lo a atingir aquela meta, você vai lembrá-lo daquela meta da faculdade. Cara, a gente tem uma meta esse mês aqui de X mil reais. Cara, você já parou para pensar que se você bater essa meta, você vai receber X de bonificação ou de comissão? Isso vai ajudar você a conseguir fazer a faculdade que você está querendo, a juntar aquele dinheiro para poder comprar a moto que você quer, para poder pagar o carro que você está querendo comprar, ou para poder botar seu filho na escola. Sabe, você relacionar as metas pessoais com as metas da empresa vai inspirá-lo muito mais do que simplesmente dizendo assim, olha, esse mês aqui você tem uma meta de X mil reais para bater. Parece um número tão estratosférico muitas vezes para o vendedor pensar em 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, porque está tão longe da realidade dele como pessoa física que não conecta, não faz sentido, não engaja. Então, esses 2 itens do ciclo da liderança já vão te ajudar a engajar a equipe. Aí você tem um terceiro item aqui do ciclo da liderança que é a apreciação, que tem a ver com respeitar as pessoas. Respeitar não simplesmente de não ofender, mas respeitar em entender que a pessoa muitas vezes pensa diferente de você.
que a pessoa tem um estilo diferente do seu, que a pessoa tem um jeito de atender diferente do seu. Desde que ela esteja num caminho que vai trazer os resultados, ok, ela não precisa necessariamente fazer do mesmo jeito que você faria. Tá? Então, respeitar o jeito diferente da pessoa de ser. O outro item aqui do ciclo da liderança, para você que é gestor, empreendedor, gerente, que é a contribuição, que é você compartilhar o que você sabe. Quantas e quantas vezes eu ia lá, participava de curso, participava de treinamento e depois me reunia com a minha equipe e passava para eles. O mesmo que eu não tivesse reunido no dia a dia, eu ia trazendo para eles coisas que eu tinha aprendido lá fora. Compartilhar conhecimentos. Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu já fazia na época que eu geria essa equipe. É compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas a obterem melhores resultados, maiores resultados. Então, compartilhe, contribua. Né? Outro item é o que a gente chama de verbalização, que é você reconhecer verbalmente os resultados, o empenho, o esforço, o aprendizado, a evolução. Perceber que aquele cara foi assistir uma palestra, perceber que aquele cara bateu uma meta, perceber que aquele cara está lendo um livro, perceber que aquele cara tem visto vídeos sobre vendas. Cara, pequenas coisas, reconheça isso. Cara, que bacana esse vídeo que você viu. Oh, que bacana aquela meta que você bateu. Oh, que bacana o jeito que você atendeu esse cliente que eu vi. Cara, sensacional o jeito que você atendeu esse cara. Sabe, pequenos reconhecimentos, muito importante. Verbalização. Não é só comissão, não é só bonificação, mas o reconhecimento também é verbalizado. E por fim, algo que eu particularmente sempre tive dificuldade de fazer, que é o que a gente chama de sucesso, que é a comemoração. É você comemorar os resultados, comemorar a meta batida, comemorar quando consegue atingir os objetivos. Eu sempre tive dificuldade de fazer isso junto à equipe, é verdade. Né? Quando a gente ficar um pouco mais acanhado e tal, fui fazendo mais nos últimos tempos, mas eu sempre tive essa dificuldade. Então, são itens muito importantes que você, que é o gestor, que é o empreendedor, precisa desenvolver junto à sua equipe. Agora, de repente você pode estar aí pensando, Fábio, por que a gente está aqui falando sobre liderança no programa Cara a Cara com Clientes, que é um programa de venda, que é um programa de atendimento? Por que a gente está falando de liderança, basicamente? Deve ser muito claro isso para você, deve ser muito óbvio, mas vamos elencar aqui o porquê? Né? Vamos olhar para atendimento. Atendimento, na verdade, é um meio pelo qual a venda acontece, certo? É um meio pelo qual o vendedor, o atendente, conduz o cliente dentro dessa jornada dele de resolver um problema, de atender uma necessidade, de realizar um sonho, até ele completar a compra, você completar a venda, certo? Atendimento é esse processo. A venda, ela é um meio pelo qual o serviço da sua empresa é prestado ao cliente. Certo? A venda, na verdade, ela é uma prestação de serviço. Você fornece um produto para atender uma necessidade, para resolver um problema, né? Realizar um sonho. Então a venda ela é um meio pelo qual o seu serviço é prestado. O seu cliente não procura você para comprar um produto, ele te procura para resolver um problema, para atender uma necessidade. Então a venda é um meio pelo qual isso acontece. Atender bem e vender bem, né? Para atender bem e vender bem, é preciso que a sua equipe esteja preparada, que ela saiba o que está fazendo, que ela saiba dialogar com o cliente, que ela saiba recepcionar, acolher o cliente. É preciso que ela esteja preparada para isso, ok? Muito óbvio até aqui. Agora, a sua responsabilidade, né, para a sua equipe estar preparada, é preciso que você, como líder, esteja preparado. Que você, como líder, tenha aprendido o ciclo da liderança. Que você, como líder, também tenha ido buscar desenvolvimento. Que você, como líder, também tenha uma visão de mercado que possa trazer e contribuir com a sua equipe. Então é responsabilidade sua, como gestor, como gerente, como empreendedor, é responsabilidade sua inspirar, provocar, levar a sua equipe a estar preparada para trazer os resultados. Tudo isso parece muito óbvio até aqui, né? Embora muita gente não faça, tudo isso parece muito óbvio até aqui. Então, cuide da sua equipe. E aí tem uma frase que diz, né? Cuide da sua equipe e ela cuidará dos seus clientes. Parece muito clichê, mas é fato. Você precisa cuidar para que a sua equipe esteja bem de saúde, esteja bem de aparência, esteja bem de propósito, esteja bem de conhecimento, esteja bem de habilidades, esteja bem em todos os aspectos, para que ela possa acolher o cliente, cativar o cliente, convencer o cliente, prestar um bom serviço e aí sim trazer melhores e maiores resultados. Tá claro para você? Professor Alexandre, ótima noite, seja muito bem-vindo. A gente está aqui caminhando para o nosso fim, mas ótima noite para você. Gratidão por ter passado por aqui. Então, gente,
Estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, nosso Cara a Cara com o Cliente. Eu espero que você tenha gostado. Nosso Cara a Cara com o Cliente é o programa semanal agora, tá bom? Toda quarta-feira, às 20 horas, aqui ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube. São duas câmeras diferentes, então às vezes você me vê olhando para baixo, às vezes me vê olhando para cima. Então, esse é um programa semanal sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Eu sou o Fábio Frasson, sou palestrante, especialista em mindset de vendas e atendimento ao cliente. Eu espero você aqui na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, ou então nos vídeos gravados. Depois que termina a live, eu baixo esse vídeo e aí isso vai para o Facebook, isso fica no YouTube, depois eu coloco o link disso também no LinkedIn. Então seja lá onde você estiver me assistindo, você está convidado, convidadíssimo para estar aqui novamente na próxima quarta-feira, ok? Então um grande abraço para você, eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!